Queremos falar nessa noite sobre os desafios para permanecermos na fé. Então Jesus contou aos seus discípulos, versículo 1, uma parábola para mostrar-lhes, Lucas capítulo 14, versículo 1, 18, é isso. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus, então, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Jesus usa nessa parábola um exemplo bem extravagante. Um juiz iníquo, um juiz ímpio, um juiz que pensa de si mesmo que ele é Deus, como ele fala: não temo a Deus, não temos homens, faço quando quero. Mas uma viúva, ou seja, uma mulher sem nenhuma condição, pedindo a ele dia e noite, fez ele ceder para ela. Esse retrato do juiz iníquo é totalmente oposto de quem é o nosso Pai Celestial. Mas para nos marcar com essa ideia, ele fez essa parábola tão extravagante. Então, se um iníquo dá ouvidos, não fará justiça o juiz de toda a terra aos seus amados que de dia e noite clamam a ele? Sim, Deus fará justiça. Eu, porém, digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos ler juntos? A parte B do versículo 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Mesmo sendo Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus que ouve e responde as orações, o Deus que desce e atende o nosso clamor, Jesus está dizendo: apesar de tudo isso, será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? Será que ele vai encontrar fé nos corações? Nós vamos seguir para o capítulo 17 de Lucas. Pois Jesus, nesse capítulo anterior, lembrando que isso é um discurso, não foi escrito a princípio como capítulos. Jesus estava falando de dificuldades para manter a fé. Jesus vai falando a tal ponto que no versículo 5 do capítulo 17, os apóstolos olharam para ele e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé, porque vai ser muito complicado isso. Aumenta-nos a fé.
Porque vai ficar tudo muito difícil. Se é tudo isso que a gente vai ter que enfrentar, aumenta-nos a fé. Jesus estava falando de desafios que vamos ter que enfrentar para prevalecer na fé. Mas de todos estes, a fé vence. A fé vence o mundo. Amém? A fé vence o pecado. A fé nos faz vencer. Nós precisamos permanecer na fé, que é a crença com a obediência. A crença que nos faz obedecer a Ele. Amém? Que desafios Jesus então estava falando a ponto dos apóstolos pedirem a Ele? Então aumente a nossa fé, porque para segurar essa barra, aumente a nossa fé. No capítulo 17, versículos 1 e 2, Jesus vai dizer que será preciso a fé para não cairmos diante dos escândalos. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam escândalos. Na versão Almeida atualizada diz: pedras de tropeço. Mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para essa pessoa que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Mas é inevitável que venham os escândalos. E o que são os escândalos? São ações, são atitudes que não corroboram com a mensagem de Cristo. E quando essas atitudes contrárias à mensagem de Cristo, que alguém anuncia, acontecem, elas vêm para tentar nos fazer cair. A palavra escândalo é pedra de tropeço. E por ver a diferença entre o que se prega e o que se vive, muitos enfraquecem, desanimam. Mas Jesus disse: vão acontecer escândalos. É preciso permanecer na fé. Mesmo quando você vê alguém cometendo, alguém cristão, alguém, uma liderança, alguém que você confiava tanto, porque ele ensinava a palavra, ele ministrava com ousadia, mas depois você fica sabendo de atitudes que não têm sintonia com a mensagem que ela pregava. Isso é como um tropeço, um baque para o seu coração. Uma tristeza, uma frustração. Jesus disse: é inevitável que isso aconteça. Mas permanecer na fé nos fará resistir e não cair diante dos escândalos. Eles vão acontecer, mas era melhor morrer do que promover um escândalo. Às vezes a sensação da igreja é de que a pessoa promove o escândalo, fez aquilo que não deveria fazer e ficou só por isso. Não fica só por isso. Olha o que Jesus disse: os escândalos vão acontecer. Mas quem cometeu o escândalo era melhor ter morrido antes, porque amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar quer dizer ser afundado. Então ele está dizendo: era melhor morrer do que ter provocado o escândalo. Mas vai ter gente que antes de morrer vai provocar escândalos. Deus tem a sua forma de sentenciar, irmãos. Deus tem a sua forma de tratar com os escândalos. Não é a nossa função.
se afastar, se entristecer tanto, se decepcionar tanto, se excluir da igreja por causa dos escândalos. É permanecer na fé. Não dê motivo de escândalo. Porque quem dá motivo de escândalo tem uma maldição terrível sobre si. Vai sofrer consequências. Vai ver a retribuição do Senhor. Era melhor ter morrido antes. Mas não morreu antes. Provocou o escândalo. Não seja esse o motivo do seu afastamento, da sua fraqueza, de você cair. Fique de pé. Fique firme na fé. Porque o tempo do fim é marcado por escândalos. Alguns verdadeiros cristãos que caem, outros falsos cristãos que estão no meio da igreja para provocar escândalos mesmo, com uma astuta cilada do diabo. E você não pode julgar o servo alheio, dizer se ele é cristão ou não é. Deixa que é com Deus isso. Viu o escândalo? Não deixe isso lhe fazer cair. Porque quando Jesus voltar, quer encontrar fé no seu coração. E se você ficar só apontando o erro de fulano e olhando para os escândalos e se escandalizando, ou seja, caindo, porque o outro fez alguma coisa errada e você cai da fé, Jesus pode chegar na hora que você não espera e não encontrar fé no seu coração. Porque você se encheu de dor nessa queda. O escândalo vem para fazer a gente cair. É uma estratégia do inferno. Levar alguns à queda. E colocar alguns dentro da igreja que não são dos nossos, mas entram no meio para provocar escândalos. Para fazer a gente cair. Mas nós não precisamos cair da nossa fé. Amém? Primeiro porque a nossa fé não é em homens, mas é na palavra do nosso Deus. E o testemunho, a grande testemunha dessa palavra é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa. É nele que a nossa fé começou e é com ele que a nossa fé vai firmada até o fim. Amém? Agora lembre-se, vão vir escândalos. Mas não precisamos cair por causa deles. Permaneça na fé. Jesus continua falando: olhai por vós mesmos. Em outras palavras, cuide para você não ser o escandaloso. Cuide para que você não haja numa atitude de escândalo contra a igreja. Amém? Cuide de vós mesmos. E olha o outro desafio à nossa fé. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. E foi aí que os discípulos disseram: então, Senhor, aumente a nossa fé, porque é difícil demais. A ofensa de um irmão é precisa ser trabalhada com perdão. Confronto e perdão. Não é você deixar para lá. É você conversar com a pessoa, dizer o que lhe ofendeu. E se ela se arrepende, você perdoa. E você precisa de fé para perdoar. Porque perdão é isso, é você entregar a Deus a situação, Deus que retribua. Eu não vou mais querer vingança. Perdão não é fazer esquecer do que aconteceu. Não tem, irmão, não esquece. Não é amnésia, perdão. Perdão é você enfrentar a situação sem querer se vingar. Você entregou a Deus, Deus retribua essa situação. Porque se aquela pessoa que lhe ofendeu se humilhar diante de Deus, Deus perdoa ela. E quem pode ser contra o Deus Todo-Poderoso? O juiz. Então, o juiz liberou aquela vida pelo sangue do Cordeiro e pelo seu arrependimento, e você vai ficar cobrando a dívida.
O juiz já perdoou e você... Mas não larga. Fé é obediência. Aí os discípulos disseram, então aumente a nossa fé, porque para perdoar 7 vezes num dia uma pessoa, é preciso de muita fé, Jesus. Aumente a nossa fé. Sua fé permanecerá. Se você prevalecer contra as ofensas, com perdão. Perdoar é entregar a Deus e saber que Deus julga, Deus é o justo juiz. E Deus tem a retribuição. Se aquela pessoa lhe ofendeu, mas se arrependeu verdadeiramente diante de Deus, como Deus lhe perdoou, Deus vai perdoar ela também. Amém? Nós não precisamos de perdão? Todo dia. Agora, se ela não se arrepender, Deus vê, Deus julga. E o homem sempre colhe o que planta. Mas eu não posso ficar ofendido. E na ofensa, não perdoar. Porque aí eu estou afundando a minha fé. A amargura. O descontentamento. O sentimento de vingança. De querer que aquela pessoa pague pelo seu pecado. Se cada um de nós tivermos que pagar pelo nosso pecado, para que Jesus morreria na cruz? Jesus pagou pela ofensa. Então, aceite que o preço foi pago, porque Deus recebeu a propiciação. E perdoe. Se parecer que a sua fé está se enfraquecendo por causa do que fulano fez, por causa do que fulano disse, por causa do que aconteceu, é isso. Perdoe, perdoe, para que a sua fé não se perca. Jesus disse que no tempo do fim, os inimigos do homem serão a sua própria família. E uma ofensa de alguém que a gente ama, que está perto de nós, dói muito mais do que de uma pessoa estranha, não é verdade? Porque tantas ofensas, tantas palavras que não deveriam ter sido ditas, tantas atitudes que ferem, filhos ferem pais, pais ferem filhos, cônjuges se ferem mutuamente. Além dos estranhos que nos ferem, alunos ferem professores, patrões ferem funcionários, porque a ofensa tem esse poder maligno de minar a nossa fé no Senhor. Às vezes até nos fazer pensar que Deus não está nos amando, porque está deixando aquele sem castigo. É quando o sentimento de vingança está no nosso coração e não de perdão. Os discípulos disseram, então, Jesus, a coisa fica difícil assim. Aumente a fé que a gente tem. É um desafio a fé. Mas viver pela fé é perdoar. É enfrentar os escândalos sem se escandalizar. É perdoar as ofensas, entregando tudo a Cristo. Amém? E ele continua dizendo, versículo 6. Se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Será que quando Cristo vier, encontrará fé no nosso coração? O que Jesus está dizendo agora é que a fé, quando os discípulos dizem, então aumente a fé da gente, porque não sei se a minha fé dá para perdoar 7 vezes uma pessoa no mesmo dia. Não sei se a minha fé dá para aguentar os escândalos. Aumente a nossa fé, Jesus vai dizer, olha, a fé pode ser como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é semente de mostarda. É bem pequenininho. É menor do que a cabecinha de um alfinete. É aquele pontinho preto. Mas o grão de mostarda, quando ele é cultivado devidamente, ele se torna uma grande árvore. Porque o potencial do grão de mostarda está dentro dele, embora ele seja
pequeno. Então não é só ter uma grande fé, é ter fé e prevalecer naquela fé. E Jesus diz, olha, a fé é como um grão de mostarda. Se você tiver, e é necessário que ela aconteça nas nossas vidas, você estará preparado para mudar os cenários. Jesus disse, você vai dizer àquela planta, saia daí, se lance lá no mar, e a planta vai sair. A amoreira. Fé também, nos últimos dias, ela é necessária. A fé que muda cenários. A confiança e a oração, sabendo que o justo juiz fará justiça aos que lhe pedem, para que os cenários mudem. Os cenários estão difíceis, então a gente chora, então a gente se deprime, então a gente fica na cama, então a gente desiste de continuar. Não, Jesus disse, com um pouco de fé, você poderá mudar cenários, se prevalecer na fé. Como aquela mulher da parábola que prevaleceu porque ficou pedindo. E por que ela ficou pedindo ao juiz? Porque ela sabia que aquele homem podia resolver a situação dela. Você sabe que o seu Deus pode resolver qualquer situação? O cenário está assim, mas precisa ser mudado. Então, fé. Para orar, Jesus disse, dizer ao monte. Outro evangelista assim retratou esse momento. Lucas diz, dizer à amoreira para sair do lugar. Essa fé que prevalece, porque confia no poder do Senhor. Os cenários não mudam na rapidez, muitas vezes, que a gente deseja. Mas a fé que prevalece, que não precisa ser uma grande fé, mas uma fé que é constante, uma confiança no Senhor. Ele vai mudar esse cenário. Então eu oro, então eu declaro que venha a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, amém? Porque é os cenários das trevas, ao cenário que as pessoas dizem a meu respeito, ao cenário do que aquilo que acontece à minha volta. Mas a fé vai se firmar no que a palavra de Deus diz. E ao declarar essa palavra de Deus, é assim que Deus quer a minha vida. É assim que Deus fala a meu respeito. Deus tem para mim a bênção e não a maldição. Deus tem para mim a cura sim, então eu vou continuar orando pela cura. Não vou me acomodar à doença, achando que ela é minha, que é para sempre. Mas eu estou sempre dizendo, o Senhor é o que me cura. Porque essa fé, hoje nós tivemos esse momento que quem se prevalecer é pela fé. De orarmos por proteção, de orarmos por cura, de sermos ungidos na presença do Senhor, fechando o caminho do mal contra as nossas vidas. E é preciso prevalecer quando chegam as notícias ruins, quando chegam as tendências deste mundo. O que todo mundo está fazendo não é o que Deus quer que seja feito sempre. A voz da multidão nem sempre é a voz de Deus. A voz de Deus está na sua palavra e chega ao nosso ouvido também pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus disse, prevaleça na fé. Se você tiver um pouquinho de fé, essa fé vai sendo cultivada, você vai ver algo muito extraordinário na sua vida. É preciso prevalecer, crendo dessa forma, confiando e declarando. Só olhar para o cenário e chorar por causa do cenário e pedir ajuda aos irmãos por causa do cenário. Não, Jesus disse, você vai declarar que aquele cenário vai mudar. Que vai vir a paz, que vai vir a cura, que vai vir a salvação do Senhor. Amém? Que vai vir a bênção, que vai vir a mudança no coração. Você só não pode, em suas orações, mudar o coração de outra pessoa.
mas você ora para que Deus favoreça aquela pessoa. Mas sobre os cenários da sua vida, você vai comandar. Amém? Jesus disse, nesse tempo do fim, isso vai ser muito necessário, porque virão muitas situações difíceis. E ou você vai se esconder debaixo dos lençóis e chorar, ou vai dizer a esses montes, vocês é que vão sair da minha frente. Eu vou continuar. Eu vou prevalecer. E essa montanha na minha frente é que vai sair. O cenário vai mudar. Eu vou ver o caminho do vale. Eu vou ver o caminho da ressurreição. Eu vou ver a experiência da cura. Eu vou ver aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Porque se ficarmos olhando para as circunstâncias, que às vezes demoram diante da nossa pouca paciência e pouca experiência com Deus, parecem estar tão demoradas de mudar, nós vamos enfraquecer na fé. Não acontece nada, as coisas não mudam, e muita gente se muda da casa do Senhor porque não prevalece na fé para ver os cenários mudarem. O nosso tempo, o nosso relógio é diferente do de Deus. Porque Deus na eternidade não trabalha com cronologia, com cronometria. Deus trabalha com contextos. Então você pode dar uma data para Deus agir, mas Deus só vai agir quando vê que o contexto está completo, que o seu coração se aperfeiçoou, se atinge outras pessoas, se aquele coração está preparado para aquela grande mudança. Então, ore, só não deixe de falar, amém? O cenário que você quer mudar em oração, inspirado pelo Espírito Santo, porque quando Jesus voltar, Ele quer encontrar fé na terra. E aonde Ele vai procurar, esperar encontrar fé? É na sua igreja, amém? E Ele continua falando. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado? E quando voltando do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. Capítulo 17 de Lucas, estamos lendo agora o versículo 7. Nós estamos lendo todo o capítulo, onde Jesus dá os desafios para a fé. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu também. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Não. Assim também nós, ou vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Fé para servir. Nós estamos vivendo um tempo em que elogiar, recompensar, são coisas que todos esperam. Nós estamos sempre esperando que alguém diga, bem feito, foi lindo, foi maravilhoso, que bom que você fez. Mas Jesus nos contrasta com uma fé que vai servir a Deus como um escravo, como alguém que abandonou a sua própria vontade em favor do seu Senhor, como alguém que está ali para fazer o interesse do outro, do Senhor. E ele diz, qual é o patrão, pensando numa realidade do campo?
que quando o seu escravo, a palavra servo pode ser ali traduzida por escravo, é doulos. Quando ele chega do campo, passou o dia lá trabalhando no campo. Então, quando o servo chega, o patrão diz: já coloquei a mesa, agora você se sente e venha comer. Não, patrão de escravo não faz isso. O servo, quando chega, se lava e vai preparar a janta do patrão. Vai arrumar a mesa dele, o patrão come, e ele diz: e quando terminar, o patrão vai elogiar ele? De jeito nenhum. O servo vai saber que fez o que tinha que fazer. E nada mais. Jesus está dizendo que é assim que Deus espera o nosso serviço. E no tempo do fim, nós precisamos prevalecer com essa fé, nessa identidade que diante do Senhor nós somos servos. De Cristo nós somos escravos. Paulo diz em algumas apresentações dele, ele diz: Paulo, escravo do Senhor. Paulo queria dizer o quê? Eu renunciei à minha vontade para fazer a vontade dele. Mesmo que saibamos que há uma promessa de restauração de todas as coisas, que há uma promessa de galardão, de coroa, para aqueles que o amam, para aqueles que esperam a sua vinda, vamos entender que não é pelo nosso serviço e que não precisamos ser aplaudidos por tudo que fizermos. Ele está dizendo: você tem fé para isso? Para saber que o que fez, tudo que você fez, era o que você tinha que fazer. Você é escravo. Para perceber o Senhor Jesus Cristo como Senhor. E nós não estamos fazendo nenhum serviço de favor. Tudo que nós fizermos por Ele. Não estou falando só de serviço dentro do santuário. Tudo que você negar a si mesmo, tudo que você deixar, tudo que você perder por amor a Cristo é pouco. Porque Ele é a coisa mais preciosa, é a joia de grande valor. Jesus está dizendo que é essa fé que quando Ele voltar, Ele quer ver na igreja. Ninguém vai dizer: está vendo, Jesus, o que eu fiz? Quanto eu sofri, quanto eu deixei por causa do Senhor, porque eu lhe amo. Não. Jesus está dizendo que quando voltar, nós vamos nos prostrar diante dele, da sua grandeza, da sua glória, e saber que tudo que renunciamos, tudo que perdemos, tudo que deixamos, foi simplesmente o que nós tínhamos que ter feito mesmo. Porque Ele é o Senhor. Às vezes, essa atitude de ver Jesus Cristo como você faz a gente se esquecer que Ele é Senhor. E Ele está perguntando: quando eu voltar, ainda encontrarei essa fé na terra? De que o servo não vai estar jogando na face dele, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, eu fiz isso. O servo, embora Jesus tenha dito: eu não vos chamei de servos, vos chamei de amigos. Mas nós não podemos esquecer que Ele é Senhor dos senhores. E tudo que nós fizermos, é como Ele disse: somos servos
inúteis, porque ninguém vai conseguir fazer algo para Cristo que o surpreenda, que seja maior do que o que ele já fez. Quando você fizer tudo o que tinha que fazer, estiver vivendo, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, servo inútil. Só fez o que tinha que fazer. Você está achando que estava fazendo muita coisa, né? É fé para entender que o serviço é uma resposta da nossa pequenez, porque somos pequeninos e Ele é grande. Que o serviço, que a dedicação a Ele, que a entrega do que queremos, das nossas vontades, a renúncia, é diante da grandeza dEle. Fé para saber que tudo que nós fizemos ainda é pouco. Tudo que nós tivemos que deixar e toda mudança que tivemos que praticar na nossa vida para que Ele seja exaltado, para que Ele seja reverenciado, senão o mundo vai lhe arrastar para fora da igreja, porque você vai começar a achar que fez demais. Ah, não, também assim não, né? Para ser crente tem que fazer isso, para servir a Cristo. Eu sou assim e Ele não me aceita como eu sou, Ele até lhe aceita. Mas se você tiver fé, vai precisar entender as mudanças que o reino de Deus implicam na nossa vida. Fé, essa confiança de que o que Ele quer, o que Ele nos comanda, o que Ele tirar e mudar na nossa vida será melhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para cumprir o propósito de Deus. Amém? Então não é uma questão de você ser mais feliz, de você ter mais dinheiro, de você ter mais isso ou aquilo. A questão é você alcançar o propósito de Deus. Nesse instante, irmãos, da existência humana até a volta de Cristo, o nosso foco tem que ser o propósito de Deus. Amém? Na eternidade nós seremos felizes, nós viveremos sem lágrimas, sem dores. Aqui vai ter dores, vai ter lutas. Então o nosso foco é ir vencendo todas essas coisas. E ser servo, porque a vida aqui dura pouco, é como uma fumaça, que hoje aparece, amanhã desvaneceu. Aqui, para vencer o pecado, o diabo e o mundo, pela nossa fé, nós temos que ter essa identidade de escravo, que não tem direitos, mas tem deveres. E quando cumprimos todos os deveres por Cristo, não fizemos além do que deveríamos ter feito, porque Ele é o Senhor. Às vezes queremos ter fé para fazer de Jesus o nosso escravo, para dizer a Ele o que queremos, quando queremos, na hora que queremos, e Ele que faça logo. Porque senão... Não, irmãos. A fé, Jesus está dizendo, vai nos fazer servos dEle. Essa confiança tão grande nele, no amor dEle, na grandeza dEle, que agora, nessa existência, ser escravo dEle é muito melhor do que ser senhor de qualquer outra coisa, inclusive de si mesmo. Esse é o ápice da confiança. Eu saber que estou disponível para o que der e vier, para o que Ele quiser, para tirar de mim e para colocar, para me mandar e para me fazer ficar, para me calar e para me fazer falar. Essa é a confiança. Eu sou escravo.
escravo de Cristo, um doulos. Renuncio à minha vontade pela dele. Jesus disse: eu vou encontrar essa fé quando voltar? Ou só vou encontrar igrejas me dizendo que deram o dízimo para eu aumentar o salário deles, que fizeram isso e aquilo para serem abençoados? Fé para ser escravo, para fazer tudo o que tinha que fazer e chegar diante do Senhor, receber essa aprovação. Você fez o que devia ter feito. É claro que há recompensas, que há glória. Mas quando nós olhamos demais para a recompensa e para a glória, podemos estar nos enfeitiçando, nos enganando com os falsos discursos do engano. Porque fé não é só o que eu quero acreditar que seja, não, irmãos. Fé é eu acreditar no que a Escritura diz. Ah, eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Ele disse que ia fazer. De alguma forma ele sinalizou na sua palavra, a sua vida, que ele vai fazer aquilo. Ou você tem fé em você mesmo, que você vai convencer ele a fazer o que você quer. Isso não é ser um escravo. Quantas vezes falta-nos a fé e o que nós temos é muita vontade própria, muita justiça própria. E às vezes as nossas orações são motivadas nesse ideal do que eu quero, do que eu gosto, do que eu mereço. Então Deus vai fazer. E eu creio que Ele vai fazer. E onde está o Senhor? No nosso ventre? Jesus disse, o Deus deles, Paulo disse, é o ventre. É o que eles gostam, o que eles querem. Ele diz fé para ser um escravo. Para não ter o que eu quero mais. Para não ter o que eu gosto mais na minha lista. Fazer o que o Senhor quer. Fazer o que o Senhor me manda fazer. E eu não estou esperando aplausos dele. Quando eu me apresentar diante dele, vão vir novos comandos, novas orientações. Serviço, 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 porque o mundo está no maligno e nós somos agora a luz do mundo. O que Cristo tem para nós, irmãos, é que a gente seja luz, que a gente trabalhe em prol do evangelho dele. Por isso ele deixou uma igreja, seja você uma criança, um adolescente, um homem, uma mulher, em que instância você está. Esse é o serviço nosso, no campo. Olhe para o campo, Jesus disse. O que é que você está vendo? E os discípulos disseram, estão brancos, está na hora da ceifa. Exatamente. Mas tem pouca gente observando isso. Estamos olhando as nossas realidades, as nossas dificuldades. E depois, queremos ainda ser elogiados pelo Senhor, porque cantamos. Não é isso que é ser servo bom e fiel. Porque fomos no culto, porque estamos numa função na igreja. Quando o Filho de Deus vier, ou o Filho do homem vier, achará essa fé na terra? E nós podemos parafrasear dizendo, na igreja. E nós podemos ser mais incisivos e dizer, em mim. Ele vai encontrar essa fé em nós. Essa decisão de ser o escravo dele. Essa decisão de não tropeçar em escândalo de quem quer que seja.
essa decisão firmada de perdoar todas as ofensas, essa dedicação irrestrita à oração para que os cenários mudem.